Que a paz do Senhor seja com todos vocês, amém? Que ela inunda seu coração, que ela resplandeça na sua face, né? E que possamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Semana passada eu não pude ministrar, nós estávamos no Revisão de Vida, que foi tremendo, tivemos mais de 60, se não me engano, encontristas, e eram mais de 100 pessoas contando a liderança. Então, uma revisão muito cheio de pessoas, com muitos testemunhos, foi uma bênção estar lá, né? E muito bom estar aqui com vocês hoje, para poder meditar na palavra de Deus e crescer um pouquinho mais. Quem veio aqui para crescer um pouquinho mais na palavra de Deus? Amém? É muito importante, sabe, a gente fazer essas perguntas assim, não, pastor, você fica repetindo. Sabe por que a gente repete? Porque algumas perguntas, elas reorganizam o curso da nossa atitude. E às vezes temos que, eu como pastor, além de me policiar, eu estou me policiando, porque eu também sou ser humano, meu papel está sempre garantindo que você não está aqui mecanicamente, você não está aqui apenas cumprindo mais um rito, mais um dia de domingo para fazer parte da sua semana, mas sim, cada vez que você está aqui, cada vez que você vem, tem um propósito único, um propósito, sabe, honesto, íntegro, de transparência com o mundo espiritual, com você mesmo. Você pode dizer amém? E são perguntas assim que a gente vai ajudando a gente a corrigir, porque tem dias que nós estamos no automático, sim ou não? Estamos no automático, e se nós não pararmos, não posso, eu tenho que sair do automático. E essa atitude desafiadora que nós temos com nós mesmos é muito importante, porque quando a gente nos obriga a sair do automático, a gente vive, a gente passa a sentir a intensidade do momento, sentir, viver o sentido daquilo que nós estamos fazendo. Então isso é muito importante ser feito. Você pode dizer amém? Então, estamos aqui para louvar ao Senhor, para ouvir sua palavra e entender que eu carrego no meu coração uma expectativa de que a voz do Senhor alcance a minha vida. Também é muito importante isso, vir para a igreja orando para que o Senhor fale conosco. Quando você ora assim, você está orando por mim também, você sabia disso? Quando você ora para que Deus fale com você, você está intercedendo sem querer pelo pastor, que vai ser, nem por mim, qualquer pastor que pegar aqui no microfone, está sendo alvo da sua intercessão, porque ele precisa ser usado por Deus, para que a palavra do Senhor se manifeste, não a opinião dele. E é isso que eu quero, que eu espero essa manhã, que Deus possa mais uma vez falar comigo e com você, através de mim, que não venha ser a minha palavra, a minha opinião a ser dada, mas a palavra do Senhor a ser ministrada, e possa ganhar um espaço especial no seu coração. Você está aberto a isso? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor. Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre um versículo que estava ecoando no meu coração, e eu comecei a desenvolver essa ministração, e quero te fazer uma pergunta, falar uma pergunta retórica, né? Na verdade a pergunta já vem com a resposta. Olhar, servo ou senhor da minha vida? Olhar, servo ou senhor da minha vida? Para ficar mais claro, você é forçado por aquilo que você vê, ou tem força pelo que você vê? Eu vou repetir. Eu geralmente faço assim mesmo, eu complico para depois descomplicar. Você é forçado a viver como você vive pelo que você vê, ou você recebe força para viver na vida pelo que você vê? Tem dois tipos de pessoas no mundo nesse setor. Tem aquelas pessoas que vivem forçadas pelo que veem, forçadas por aquilo que o olhar dela alcança e percebe, e aquelas que recebem força pela forma que elas olham e para onde que elas olham a vida. Eu, antes de iniciar aqui o texto, eu preciso de desambiguar a definição de olhar e visão. É como desambiguar ouvir e escutar. Eu já falei aqui uma vez sobre isso, sobre ouvir e escutar, suas diferenças. E também há uma grande diferença entre ver e olhar. Quem sabia disso? Está vendo? A gente sabe, mas fica assim, qual que é a diferença, pastor, entre ver e olhar? Eu vou te falar, ver é a sua capacidade física de constatar o lógico, ver. Você tem visão, você vê, você enxerga.
Agora, quando eu olho, são as percepções que eu tiro, os ensinamentos que eu tiro sobre aquilo que eu vi. Sobre aquilo que eu vi. Então, tem muita gente que vê o óbvio, mas não é capaz de olhar e extrair dali ensinamentos, extrair dali profundidade, extrair dali revelações. E há um versículo muito importante que vai ser a base do nosso texto hoje, nossa reflexão, que está em Hebreus 12, versículo 2, que creio-se que é o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, né? Não é comprovado, mas ele fala isso, essa carta que ele envia aos Hebreus, que fala o seguinte no versículo 2: fitando os olhos em Jesus. E você consegue ver a expressão fitando os olhos? Ou seja, não é só você ver Jesus, é fitando, é permanecendo com os olhos em Jesus, olhando continuamente, extraindo o máximo de percepções e de ensinamentos que eu posso extrair quando eu olho para Jesus. Não é uma vista rápida, não é um olhar óbvio, mas um olhar profundo sobre Jesus Cristo. E é isso que ele está aqui dizendo: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Amém, igreja? Então, visão é ver o óbvio, é ver o que fisicamente, estamos falando de fisicamente, não estou falando de visão do ponto de vista, visão do reino de Deus, visões para o futuro, mas visão do ponto objetivo, óbvio, é o que você constata. Olhar é aquilo que você busca uma profundidade. Agora vamos voltar à questão do princípio. O seu olhar, ele te força a viver de uma maneira, as percepções que a vida te deu te escraviza, ou o olhar, a forma como você olha para o mundo, olha para Deus, ela te dá força para você governar, para você não ser escravo daquilo que você olha. Muitas pessoas eu descobri que são escravos do olhar da vida, da percepção da vida, e vivem constantemente seguindo os impulsos que esse olhar traz para elas, e não são fortalecidos pelo olhar. Fala assim comigo: visão, revelação, realização. De novo, visão, revelação, realização. Nesse versículo aqui, ele fala sobre 3 pontos: visão, fitar o olho em Jesus; revelação, que é aquilo que Jesus me mostra quando eu observo, quando eu me concentro nele; e realização, que é a consequência do que acontece quando alguém passa pelo processo de buscar algo mais de Jesus. Não apenas ter um contato superficial com Cristo, mas intenso, aliançado, de percepção máxima que se pode ter do Criador. Você pode dizer amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Em Mateus 6, 22, fala que os olhos são a janela da alma. Fala: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em Provérbios 27, 20, fala o seguinte: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Olha o paralelo que ele faz com os olhos. Ele compara os olhos do homem com o inferno e com o abismo, porque o nosso olhar nunca se satisfaz de observar, nunca se satisfaz de contemplar alguma coisa, seja ela boa ou seja ela ruim. Porém, a gente sabe que o que é mais apelativo para os nossos olhos é aquilo que não é bom, sim ou não? Por isso que ele compara o olhar com o abismo e com o inferno. É muito forte essa afirmação. E Mateus 6,2 fala sobre as janelas da alma, aquilo que eu permito entrar para a minha alma. Grande parte dela vem pelo meu olhar, para onde eu me permito direcionar a minha visão e o meu olhar. E Cristo disse sobre isso: de sorte que se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo terá luz. Ele continua, porém, se a luz que há em ti são trevas, todo o teu corpo serão trevas. Então, antes de nós entrarmos aqui para a parte espiritual, eu quero continuar falando sobre o aspecto prático e físico da visão. Porque Cristo, ele sempre faz, Deus, ele sempre deixa paralelos para nós, no mundo espiritual, com as questões físicas, lógicas do dia a dia. Eu já falei isso várias vezes, ele compara, por exemplo, a igreja com o corpo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Não é? E o corpo tem braço, tem perna, tem os pés. Os pés não são mais importantes do que as mãos, mas são pisados o dia todo, sim ou não? Eles não estão tristes por serem os pés, são vitais. E a mão ia ficar muito triste se não tivesse o pé. Então, há uma correlação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Se você pegar, por exemplo, o pé como exemplo, eu estava lendo sobre isso esses dias, nos pés estão o maior número de nervos e ossos que está no corpo humano. E é muito importante para a vitalidade no nosso envelhecimento. Então, se você cuida bem da parte inferior, que muitas vezes não é tão louvada, não é tão mencionada, como a mão é útil, como a visão é útil, como o braço é útil, mas isso vai te dar longevidade e vitalidade, quando você entende a importância de todos os membros do seu corpo, não só apenas o que você mais gosta, ou o que você mais exalta, vamos dizer assim. Assim é a igreja, não tem nenhuma área menos importante que a outra. Cada um tem a sua função vital, essencial e insubstituível no seu corpo. Você pode dizer amém? Todo mundo é importante. Então é normal na Bíblia existirem paralelos entre o físico e o espiritual. O corpo é um exemplo disso e a visão também é. E para entender a questão espiritual, vamos também entender a questão física. Como é que a visão funciona na parte física? Eu descobri algo interessantíssimo que me chamou muita atenção, é que na realidade a gente só consegue ver consoante a luz que incide sobre o objeto. Quem sabia disso? Vocês estão lendo pouco, hein? Também não são obrigados. Nossa, eu descobri isso, é interessantíssimo. O seu olhar só é capaz de ver porque os fótons, que é a chamada luz, né, bate em algum objeto, bate na pessoa, essa luz, depois de bater nele, vai para a sua retina, vai para os seus olhos, e aí ele te fala o tamanho, te fala a cor, a percepção de cor está na luz que incide sobre o objeto. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma deficiência visual para ver as cores, é porque há uma absorção errada ou obstrutiva da luz quando bate em um objeto e volta para os seus olhos. Interessantíssimo isso. Então, primeiro paralelo que você tem que entender aqui, que nós vamos trabalhar. Eu vejo consoante a luz que está diante de mim. Eu sou capaz de ver baseado em quanto do quanto de luz que reflete em mim e à minha volta. E é interessante que em Mateus 6:22, ele dá o exemplo da luz refletindo, e ele fala o seguinte: se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, se não há uma luz que reflita, que dá clareza para perceber o que está à sua volta, você vai viver em trevas e não em revelação. Então, o versículo de Mateus confirma isso que eu estou aqui falando. A primeira coisa é essa: você só é capaz de ver se houver incidência de luz em um objeto. Se for para o escuro, pode ir com o olho aberto, você não vai conseguir ver com clareza, sim ou não? Você não vai definir cor, nem definir certos objetos que estão à sua volta, a não ser quando o seu olho acostuma, a pupila dilata, e você consegue ver mais ou menos, e nem é totalmente 100%. Segundo ponto interessante, físico, que é científico, estou falando, não é espiritual, não, é científico. Físico em relação à visão, é que você nunca vê o presente, sempre vê já o passado. Que isso, pastor, como assim? São milésimos de segundo, mas quando eu olho aqui para a pastora Moema,
eu estou vendo a imagem que chega nos meus olhos, são milésimos de segundo já no passado. Sabia disso? Quando você olha para o espelho, você não está vendo mais você está vendo você milésimos de segundo atrás. Porque há um atraso, é muito rápido, é instantâneo, você não percebe. Mas na teoria científica, há um delay entre a luz refletir em um objeto, chegar no teu olho e o teu cérebro processar essa imagem. Então nós estamos sempre olhando para o passado. Quanto mais intensa for essa luz, mais rápido vai ser a minha percepção. E está aqui outro paralelo que nós podemos fazer, porque grande parte dos nossos problemas estão quando nós estamos focados sempre aonde? Aonde? No passado. Nós vivemos respondendo situações negativas porque estamos tentados a olhar para o passado. A única forma de haver equilíbrio, porque o passado também é importante, nós não podemos esquecer ou apagar o passado, nós precisamos do passado para lembrar de onde nós saímos, mas com equilíbrio. A única forma de diminuir esse atraso ou essa permanência de olhar no passado é quanto mais luz de Deus existe em nós. Quanto menos luz de Deus existe em mim, mais tempo eu gasto no passado. Quanto mais luz de Deus existe em mim, menos tempo eu gasto aonde? No passado. É interessantíssimo. A correlação física com a espiritual é poderosa. Deus nos deixa uma mensagem por trás de tudo. E aí é onde o apóstolo Paulo usa esse sentido para que nós possamos tirar o máximo de proveito e aprendizado da nossa vida, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Você pode dar uma pausa bem forte ao Senhor? Aleluia. Mateus 5:39 fala aí o seguinte: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. É difícil você separar às vezes que Cristo é literal ou não. Aqui é uma das vezes que ele não está sendo literal, mas ele está mostrando o exemplo de o nível de esforço necessário a ser feito para que eu permaneça com os olhos naquilo que é correto, naquilo que é íntegro, naquilo que me dá esperança, que pode trazer luz para a minha vida e não trevas na minha vida. Ele está dizendo, não meça esforços para manter os seus olhos fixados naquilo que eu te direcionei a olhar. Você pode dizer amém? Essa é a mensagem aqui. Ele usa algo chocante, algo exagerado, uma hipérbole, podemos aqui dizer, para mostrar que não existe limite ou força demais que eu possa fazer sobre o meu corpo, sobre mim, que não seja importante para permanecer com os meus olhos fitos em Jesus Cristo. Isso é muito importante. Nós desistimos muito fácil de olhar para onde nós devemos olhar, e olhamos muito fácil para onde nós não devemos olhar, sim ou não? Ele fala, se tem algum investimento de força que vale a pena, invista em forçar a tua vontade a olhar para onde eu direcionei você a olhar. Amém? Isso é muito importante. O mal do ser humano é querer conduzir um carro olhando para trás, olhando para o lado. Alguma hora você vai bater, alguma hora vai ter um acidente. Eu não posso falar que eu estou indo para uma direção e meu pescoço ficar girando igual uma coruja. Eu tenho que ir para uma direção e manter os meus olhos fitos na direção que eu estou caminhando, senão alguma coisa no percurso vai dar errado, algum acidente vai acontecer. Só que não é um acidente que você quebra a perna, que você machuca, rala o cotovelo. Não, é um acidente que pode tirar você da vontade do Senhor, põe em causa a sua vida eterna, a sua salvação. Então é importante entender isso, que não há esforço que é pequeno demais para manter os meus olhos focados naquilo que Deus me chamou para viver.
Então eu volto a perguntar: olhar, ele é servo ou senhor da minha vida? O olhar, ele está a meu serviço, porque ele está me dando força, ou ele é senhor? Eu sou escravo dos meus olhos, eu sou escravo do meu olhar, eu sou escravo da minha ambição, eu sou escravo da minha inveja. Eu me amarguro porque eu não sei para onde olhar e olho para tudo quanto é canto, eu estou focado no negativo, não no positivo. É muito importante nós entendermos isso. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Jesus, ele é a luz que exponencia o meu olhar. Você pode dizer amém? Jesus, ele é a luz. Em Tiago 1, versículo 17, fala o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago define Deus como o Pai das luzes, algo que não tem espaço para viver, para ter comunhão com as trevas. Ou é 100% luz, ou não é luz nenhuma. Então eu tenho que entender isso, e perceber que, assim como na questão física, eu dependo da luz para poder enxergar, na questão espiritual também é assim. Não dá para ter visão espiritual se a luz de Deus não brilhar em mim, perto de mim, à minha volta, no ambiente que eu vivo. Não sei se você já ouviu muitos testemunhos de pessoas que foram arrebatadas ao céu, ou tiveram visões, sonhos. Quem que já ouviu assim, testemunhos assim? Legal. Não sei se você tem a percepção que eu tenho, mas quase todos que eu escutei até hoje tem uma frase que fala na visão, algo em comum, que não existe sol. Quem que já ouviu isso? Não, ou seja, há uma grande luminosidade, claridade, mas que provém do próprio Deus. Não há um satélite, uma estrela igual ao sol para iluminar. Ninguém menciona sol quando tem uma visão espiritual. Fala que é muito claro, mas que Deus é a própria fonte de luz, sim ou não? Eu já ouvi várias vezes sobre isso, pessoas que relataram experiências com Deus nesse sentido, e nenhum fala que viu um sol. Mas vê o quê? Uma plena luminosidade sem um satélite, porque Deus é esse satélite, Deus é essa fonte de luz, é o Pai das luzes que Tiago aqui menciona. Então não dá para ter uma percepção boa da vida, não é? Se eu não permitir que essa luz projete em mim 100% todos os dias. Por isso que fala em Mateus: se a luz que há em ti, parece uma frase desconexa, né? Como é que a luz que há em mim, uma luz de trevas, luz sem luz, não é? Então ele fala para você: se a luz que há em ti são trevas, ou seja, se aquilo que te direciona, se aquilo que está sendo projetado em você são trevas, quão grandes trevas serão? Qual que é a fonte de projeção que está na minha vida? É a de luz ou é a de trevas? É a de revelação de Cristo ou de revelação do homem carnal? É muito importante nós definirmos isso e fazermos uma escolha nesse sentido, porque muitas vezes a gente está sendo guiado por padrões, por valores que são escuros, que são de trevas, e não do Senhor, não são celestiais. Como é que está o ambiente que você vive? Você só enxerga a luz na sua vida quando você vem num culto, está num louvor abençoado, ou você faz uma manutenção disso diariamente na sua vida? Porque se a minha visão está condicionada à luz que está em mim, eu preciso de ver todos os dias, sim ou não? Sim ou não? E ver espiritualmente falando, para tomar decisões, para fazer escolhas. Se você fizesse, não, eu só vou fazer escolhas na minha vida no domingo, depois do culto, você teria um mal menor na sua vida, mas a gente não é assim. A gente não vem para o culto no domingo para fazer escolhas, a gente vem para cultuar,
para louvar o Senhor, mas as escolhas que nós fazemos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é ou não é? É no dia a dia que essas escolhas são feitas, que as decisões são tomadas, sim ou não? É no dia a dia. Então, se eu não tiver a mesma luz, intensidade de Deus na minha vida todos os dias, eu vou certamente tomar mais escolhas erradas do que escolhas certas. É uma questão lógica. Então, se eu não fizer uma manutenção diária, constante, dessa luz de Deus na minha vida, dessa presença maravilhosa, eu estou sujeito a fazer escolhas erradas o tempo todo, e está sempre voltando atrás, sempre recomeçando alguma coisa, recomeçando algum projeto, porque quando eu vou olhar na origem do problema, eu escolhi algo no momento onde não tinha luz, não tinha revelação, não tinha direção para a minha vida. Fala assim: misericórdia, Senhor, me ajuda. Então fala assim: visão, revelação e realização. Então a visão é essa, a visão é a soma do olhar com aquilo que Deus colocou à minha frente. Tem pessoas que são capazes de ver o óbvio, né? Assumem que existe um Deus maravilhoso, mas não o Deus da Bíblia, porque eles são inteligentes. Por exemplo, Einstein, ele afirmou que se recusava, alguns colocam Einstein como ateu, ele não afirma ser ateu, ele não afirma crer no Deus da Bíblia, mas ele afirma que se render à maestria como o mundo está configurado, como o universo está configurado. Sabia que se o Sol fosse um pouquinho mais distante ou um pouquinho mais perto, não tinha vida na Terra? Quem sabia disso? Sabia que sem lua não dava para viver como nós vivemos? Se ela fosse também um pouquinho mais longe e um pouquinho mais perto, não tinha vida na Terra? Porque as marés iam cobrir o mundo inteiro mais do que uma vez por dia? A maestria como o universo está concebido, ela faz algumas pessoas muito intelectuais se curvarem. Alguns têm fé no ateísmo, têm fé no seu orgulho próprio, mas aqueles que são honestos intelectualmente, não creem no Deus da Bíblia, eles são capazes de se render. Não, só um arquiteto poderoso, só um arquiteto maravilhoso pode ter feito algo tão grandioso, tão perfeito, com padrões tão simétricos nesse universo. Eles se rendem. Mas isso é o quê? Isso é visão. Eles estão vendo algo que é óbvio, eles não estão aplicando o olhar deles. Porque se eles fossem buscar pela observação, olhando atentamente, eles iam ver as pistas que Deus entrega para nós no universo, mostrando e apontando para Jesus Cristo o tempo todo. Então, ver e constatar que há algo maravilhoso, sem parar para olhar, para absorver na sua profundidade, não tem grande benefício. Então a visão, ela é a junção de enxergar o óbvio e contemplar e extrair o que Deus quer para a minha vida, diante daquilo que eu estou vendo à minha frente. Estão me entendendo? Amém? Isso é muito importante. Muito importante. Qual que tem sido as lições de vida que você tem tirado no seu dia a dia com Deus? É muito importante isso. Viver uma vida inteira sem aprender nada, sem extrair algo poderoso do Senhor, é perder tempo na sua história. E não tem como você mudar a sua vida sem revelação, sem o olhar atento, sem fitar os olhos em Jesus. Repara que ele fala aqui em Hebreus 12, 2, que ele é o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz. Mas para quem que ele é o autor e consumador da fé? Para quem iniciou a frase, aquele que fitou os olhos em Jesus. Nós não podemos apagar a primeira parte. Quando eu estou fitando os olhos em Jesus, quando eu estou observando, quando eu estou com os olhos atentos ao meu Criador, Ele tem um compromisso de iniciar os projetos e terminar na minha vida. Você pode dizer amém? Quando eu não tenho essa prática, dificilmente Jesus ele vai ser o autor e consumador, porque eu não estou fitando, eu não gasto tempo observando, contemplando a sua beleza, a sua luz, a sua revelação. Então não veja só o óbvio, se mergulhe
na unção, na luz de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Depois tem aqui a revelação. Que é isso, pastor? Revelação. Quando Deus me revela alguma coisa, é porque eu olhei e extraí coisas preciosas que estão me direcionando no meu dia a dia. Não dá para caminhar sem revelação. Fala a Bíblia, nesse mesmo livro, que nós não nos guiamos por vista, mas pela fé. Nós não nos guiamos por quê? Por vista, mas pela fé. Você pode pôr, por favor, o versículo? Quem puder achar, por favor. Está em... Segunda Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não por vista. Essa afirmação do apóstolo Paulo para Coríntios, fala isso aqui, fala que não dá para tomar decisões porque eu estou vendo alguma coisa. Não dá para decidir para onde caminhar ou como caminhar, baseado na lógica do que o meu olhar é capaz de alcançar. Mas sim pela revelação. O que é a revelação? É a fé. É quando eu vejo algo que não é óbvio, eu vejo algo além do hoje, além do agora, além pelo que vale a pena pagar o preço, para viver algo poderoso amanhã. Então, ele fala, não seguir por vista, seguir por revelação. Quando você está fitando os olhos em Jesus, revelações de coisas que não são óbvias começam a fluir na sua vida constantemente. E quando tomamos direções por revelação, passamos a viver o melhor dessa terra. Sabe por que nós evitamos isso? Porque geralmente as revelações nos convidam a tomar decisões difíceis e caminhos muito diferentes dos outros. E até mesmo ir na contramão do que vai à humanidade. E é uma escolha difícil. Eu estava ontem vendo aquelas memórias do Facebook, aquele é muito bom, para mim é muito bom. Então eu fico vendo frases que eu escrevia em 2013, em 2012, em 2015, e às vezes eu dou assim um suspiro, eu falei, porque eu vejo que eu estou vivendo em coerência com aquilo que eu pregava há 10 anos atrás. Mas podia ser o contrário, eu podia estar lendo algo que eu estaria pregando para mim agora, me reprovando, mostrando, você não foi coerente, você desistiu de viver essa verdade, essa visão. E algumas coisas que eu li, eu falei, eu não falei, mas passei perto, sendo bem sincero com vocês, porque o tempo é duro. Nós vivemos sucesso, sim, mas também vivemos derrotas, frustrações, dores no processo, e nós temos a tendência de sempre escolher um caminho mais fácil para amanhã, um caminho mais fácil para o hoje. E aí é onde a gente coloca os pés pelas mãos, como fala o ditado popular. E eu acho bom ver aquilo, porque eu vou lembrando daquilo que eu pregava há 10 anos, há 15 anos atrás. E que tem sido, viver como eu pregava há 10 anos, me permitiu chegar até aqui. Se eu quero continuar tendo os mesmos resultados para o futuro, eu tenho que continuar vivendo em coerência com essa mensagem. Estão me entendendo? Então, nem sempre é fácil. Não é nem sempre, nunca é fácil viver por revelação. Para Abraão não foi fácil. Olha, sai do seu conforto, larga o PlayStation e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Hoje seria assim, né? Olha, filho barbado, 30 anos dentro de casa. Olha, menino, larga o PlayStation e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Os filhos hoje é assim. 30 anos está na casa do pai e da mãe. O Biel já falou, Biel, ou você passa a pagar o quarto ou arruma um canto para você ir. Tem condições? Não, já passou dos 20. Eu com 21 estava casado e fora do país. 22 tive meu filho. Tem que tomar uma direção. Mas é muito importante a gente perceber que nunca vai ser fácil. Para Abraão não foi fácil deixar uma estrutura
familiar, financeira, um lugar para repousar a cabeça à noite, para começar uma caminhada para ele, que ele não sabia onde é que ia dar, que ele não sabia onde é que ia terminar. Mas pergunta se Abraão se arrependeu, ou voltaria, ou trocaria tudo que ele conquistou, que ele viveu, que ele experimentou com Deus, para ficar naquele conforto. Eu até creio que ele se arrependeu no processo, aqueles momentos de, eu estava tão feliz, eu não sabia. Quem nunca pensou isso? Nossa, eu era feliz, eu não sabia. Todo mundo que é ser humano pensa, você olha para trás e fala, meu Deus, estava tão bom, estava tão tranquilo, sem esse problema, sem esse compromisso novo. Mas você nunca vai ser o mesmo sem esse desafio, quero te dizer isso. Nunca, você precisa dele. Você nem imagina o quanto você depende desse desafio que está à sua frente, das novas revelações que Deus te encorajou a assumir para a sua vida e tomar uma direção nova. Então, aqui ele fala que Jesus, além de ser o ponto que eu tenho que focar para ter como exemplo, ele também é a minha referência de comportamento. Vou repetir. Paulo está dizendo o seguinte: olha para Jesus, que suportou toda a ignomínia, toda a vergonha. Como que diz? Repita as atitudes de Jesus Cristo. Faça o mesmo que ele fez. Tenha em Jesus uma referência comportamental. Quem pode dizer amém? Fica mais fraco o amém? Eu entendo por quê. Porque essa é a grande pergunta: Jesus faria isso que eu fiz? Jesus estaria onde eu estou? Escolheria como eu escolho? Trataria as pessoas ao meu lado como eu trato? Estava vendo o pastor Cláudio Duarte falando sobre casais, né, que é o forte dele. Ele falou que quando você for discutir com alguém, discute com a sua esposa, discute em público. Porque em público você é um doce com as pessoas, não é? Mas no privado você parece um ogre, parece um monstro. Ela parece uma jararaca gritando com você. Mas perto dos outros você é um gentleman, você discute com a elegância total. Menos eu e a pastora, que em qualquer lado rasga de qualquer jeito. Mas nos casos mais normais, a gente sempre tenta mudar o jeito de conversar em público. Por quê? Porque em casa você não trata a sua esposa, os seus filhos, como Jesus trataria. E vice-versa, mulheres. Não trata o seu marido como Jesus trataria o seu marido. Como um homem de Deus, uma pessoa honrada, uma pessoa falha, mas que você ama. E investe nele. Que pode dizer amém? Só os homens falaram amém, as mulheres não falou. É duro, rapaz. Então, a questão é essa: Jesus, até que ponto ele é uma referência comportamental? Ele fala, olha para Jesus que suportou tamanha vergonha, tamanha ignomínia, sendo o Filho de Deus. Olha esse exemplo, e suporte também o que for necessário, pague o preço que for preciso para você viver uma vida intensa aqui na terra, que vale a pena viver. Você pode dizer amém? Trate a sua vida como Jesus trataria. Gálatas 4:4 fala o seguinte: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei. 2 vezes Paulo fala sobre isso, sobre Jesus ter vindo na plenitude dos tempos. Efésios 1:10, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Deixa eu ir aqui no assunto um pouquinho mais profundo e talvez um pouquinho mais polêmico, mas muito necessário e pouco abordado. Se Paulo está dizendo para eu ter um padrão de comportamento baseado no que Cristo era e no que ele fazia, então eu tenho que me comportar nas mesmas esferas que ele se comportou nos dias de hoje, como ele se comportava, sim ou não? Sim ou não? Eu tenho que ter as mesmas atitudes que ele tinha diante de cada situação nos dias de hoje, para poder ter sucesso na minha vida,
E Paulo diz o seguinte, que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. O que isso quer dizer, pastor Wesley? Que nunca houve um tempo tão adequado para Cristo nascer. Era preciso que houvesse um tempo perfeito para que ele se manifestasse na terra. E 3 coisas principais aconteceram naquele tempo, quando ele se manifestou. O primeiro ponto foi a evolução de governo e política que existiu em Roma e na Grécia. Roma idealizou muita coisa em relação à política, mas Roma implementou. E ele entrou numa transição de monarquia e de república na Grécia, em Roma. Depois que veio o império. Depois iniciaram os impérios. Então, quando Cristo se manifestou, a política estava sendo revolucionada. Era revolucionária naquela época, através do governo em Roma. Outro pilar que estava no seu ápice era o da intelectualidade. A Grécia estava no seu apogeu da filosofia, das respostas para o ser humano. O grego foi a língua universal naquela época, igual o inglês é hoje. Se eu quero alcançar o mundo inteiro, eu falo o quê? Inglês, gostando ou não, querendo ou não. Se eu quero ter uma linguagem universal, aonde eu vou, eu tenho que me comunicar em inglês, eu tenho que escrever um livro em inglês, para que o mundo inteiro possa ter acesso àquele conteúdo. A língua grega alcançou esse status naquela época, de intelectualidade, ao ponto da língua grega tomar o mundo inteiro. E o terceiro pilar foi a religião, a espiritualidade, ou seja, o templo pronto, a frieza espiritual, as escrituras sagradas, reunidas, organizadas pelos fariseus, pelos escribas, pelos judeus. Então ele veio no ápice da política, no ápice da intelectualidade e no ápice da religião. No ápice. Então, na plenitude dos tempos, ele se manifestou. A questão é, como que ele se comportou diante da política? Como que ele se comportou diante da intelectualidade? Como que ele se comportou diante da religião? A pergunta é, eu tenho os mesmos comportamentos, escolhas que eu faço hoje, são as mesmas que Cristo fez naquela época? Nós hoje temos ou não temos que lidar com política, sim ou não? Sim ou não? Somos obrigados, gostando ou não, que a política está no nosso dia a dia, ditando as leis, quem vai governar, a sua agenda, nós estamos sujeitos a elas, querendo ou não. A parte intelectual sempre tende a querer disputar com a parte de fé, ou seja, como se ser intelectual não combinasse com a fé. Se eu tenho fé, se eu confesso Deus, eu não posso ser ao mesmo tempo intelectual. Esse é o conceito que muita gente acredita, e até pouco tempo está sendo bem quebrado hoje em dia isso, porque Deus tem levantado pastores bem preparados, e tem sido inevitável isso. Você vê o bispo Robson pregar, os bispos da nossa igreja pregar com uma tamanha sabedoria e conhecimento que você se rende. Então isso está quebrando, porque não só eles, mas vários outros ministérios têm se levantado com pessoas muito bem preparadas. Mas até pouco tempo não combinava numa frase só intelectualidade e fé, não cabia uma só frase. E Cristo soube fazer com que a intelectualidade se curvasse a Ele, se curvasse à fé. Ele quebrou todo orgulho do conhecimento. Depois a religião. Como é que ele lidou com a religião? Ele mostrou que ser religioso é uma coisa, ser espiritual é outra. Trouxe vida. Ele falou, as pessoas diziam, esse prega como quem tem autoridade, não prega como os outros. Era notável como que ele era diferente no ambiente que ele estava, da religião, da intelectualidade e da política. Na política, quando quiseram ungir rei, ele fugiu, porque ele não veio ser político. Existe uma grande frase, né, que fala que política e religião não se mistura, não se discute. Quem já ouviu isso? Quem concorda com isso? Boa parte. Infelizmente, é algo que todo mundo, na maioria, concorda, que religião e política não se discute, porque é algo polêmico.
Só que o diabo construiu essa frase por quê? Porque se nós discutirmos política e religião, nós vamos descobrir que o maior regime político é o de Deus, é a teocracia. É a teocracia. Eu falei que ia entrar em assuntos um pouquinho mais polêmicos que não são tratados. O que é política? Política é um conjunto de pessoas que exercem governo. Ponto. Não importa o partido, não importa a ideologia, é um conjunto de pessoas que exercem governo sobre alguma área. Você pode ver que o banco tem a sua política, sim ou não? Essa aqui é a política do banco, você não pode abrir aqui uma conta bancária. Por quê? É a política do banco. Você vai no hospital, tem uma triagem, porque é a política do hospital. É um conjunto de regras que exerce governo sobre uma instituição. Isso, amplamente colocado, serve sobre o país e serve sobre o mundo. Quando Jesus fala sobre governo, que é chegado o governo de Deus na terra, ele fala sobre o quê, gente? Política. Jesus fala sobre política, sobre um conjunto de regras, um conjunto de forças, capazes de trazer um governo novo para a sua vida. Se Jesus entrou no tema política, por que nós não podemos entrar? Só porque eu não gosto? Eu detesto esse tema. Detesto e acho muito errado quem usa púlpito para buscar a volta dos outros. As duas coisas sim não combinam aqui na frente. Agora, política, no ponto de vista de governo, quem me governa, Jesus sempre falou de política o tempo todo. Avisa que é chegado o reino de Deus. A política do céu vai imperar aqui agora. E ali ele começa a falar sobre isso, e mandar as pessoas ir de casa em casa, para que as pessoas entendam que essa política tem que imperar, não a de Roma, não a da Grécia, não as novas que viessem a existir, mas sim a política do reino dos céus. Você pode dizer amém? Então isso é muito importante, porque o diabo não quer que você conclua que o maior governo do mundo é a teocracia, que é o governo onde eu sou inspirado e controlado por Deus. Pessoas costumam querer arrolar Jesus na política, natural. Pega aquele versículo lá de Atos, que todo mundo tinha tudo em comum, quem lembra do versículo? E fala que Jesus era socialista, porque ele dividia as coisas, a igreja dividia entre si todos os seus bens. Então, só duas coisinhas para você ver como é que as coisas são falaciosas. Primeiro ponto, essa ciência política que eu falei agora, ela nasceu no século XVIII e XIX, 1800 anos depois de Cristo. Começa aqui a conversa. Segunda conversa, por mais que a teoria seja muito linda e romântica, em Atos, por que em Atos funcionava e não funciona em outros lugares no mundo, pastor? Porque em Atos, quem dava a vontade de tirar de mim alguma coisa para dar ali para o Michel, não era a lei, não era o governo, era o Espírito Santo de Deus. Estão me entendendo a diferença? Quando eu tenho Deus em mim, que fala assim, ó, dá tudo que você tem na mão do Michel, dá metade que você tem na mão do João, do Manel, ajuda o ciclano, eu faço com prazer, é fácil de seguir essa lei. Agora, quando essa lei obriga, oprime você, ser obrigado a fazer isso, sem que Deus fale com você, você vai encontrar opressão, resistência e problemas. Então Cristo, Ele trouxe um sistema de governo, e isso ficou claro, o seu equilíbrio, quando em Atos você vê nascer a igreja. Então, se curvou diante do Senhor a política, se curvou diante de Deus a intelectualidade, e se curvou diante de Deus a religião. Até que ponto o nosso comportamento nos dias de hoje, nós estamos fazendo curvar isso também em nossas vidas? Quero te perguntar isso hoje. Você depende mais de Deus ou da política, ou do governo, ou dos apoios do Estado? Você está se apoiando na revelação do Senhor ou na sua intelectualidade? No seu diploma universitário? Você se apoia na religião que você foi ensinado ou em experiências com Deus?
em uma vida espiritual plena e viva. Ele fala: fita os olhos em Jesus, aprenda com Ele, repita os seus comportamentos, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Você pode dizer amém? E por último, fala assim comigo: realização. A maior coisa da vida, acho o maior presente é você ver algo que você sonhou, que você idealizou ser realizado, sim ou não? Chama sucesso. Você alcançar algo que você projetou, que Deus fez nascer em você, e você vê aquilo nas suas mãos, é muito gostoso. Então, aqui ele fala que aquele que é capaz de fitar os olhos em Jesus, Ele mesmo vai ser o autor e o consumador de grandes obras, de grandes coisas. Eu creio e entendo que quem está aqui porque Deus já começou uma grande obra na sua vida. Quem pode dizer amém? Deus já te encontrou, Ele já iniciou algo maravilhoso na sua história, mas Ele quer ir até o fim. Ele quer ver que isso se realize em sua vida. Então, Ele é o autor que inicia e aquele que consuma a fé. Autor aqui, na palavra grega, quer dizer principado, princípio. E aquele que consuma, que conclui tudo, quer dizer que aquela palavra que ele falou na cruz, como quem diz, está consumado, está feito, está concluído. Então, quando ele inicia algo para você, é porque ele já tem um plano para terminar na sua vida. Ele é o alfa e ômega, fala em Apocalipse. Ele é o primeiro e o derradeiro, princípio e fim, fala também em Apocalipse. Ele é a verdade, né, como eu falei alguns cultos. Quer dizer, Emet, a verdade, que é formada com a primeira consoante da hebraica, a do meio e a última. Ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Então, para eu poder viver isso, eu tenho que fazer um reset na minha vida. Um reset. Como assim, pastor? O que quer dizer esse reset? É olhar para trás e ver quais são as coisas que eu estou fazendo, que eu estou projetando, que eu estou conduzindo na minha história, que Deus não iniciou comigo, que Jesus não iniciou na minha vida. Faça esse exercício. Quantos projetos você vive hoje? Quantas ideias estão sendo postas em prática, onde Deus não teve início com você nessa ideia? É preciso olhar para trás e fazer um reset em cada área. Na área amorosa, fazer um reset. Não, comecei errado aqui, eu tenho que reiniciar com Jesus. Estava vendo o testemunho do pastor Henrique e pastor Amanda, quando eles estavam namorando. Vieram para Jesus, já tudo errado, de qualquer jeito. E eles fizeram um reset na vida deles. Falaram: não, nós vamos recomeçar e vai ser assim. Porque agora Jesus está na nossa vida. Vamos reiniciar antes de casar. E nós vamos fazer um reset. Fazer aqui uma aliança com Deus. E vamos ter um reinício de namoro com Jesus Cristo. Achei maravilhoso aquilo. Uma força muito forte de caráter. Eu lembro até hoje que eles acho que para fortalecer a fé deles, eles tinham uma equipa e chamou de atitude radical. Com o lema de ser radical contra o pecado. Até hoje eu me lembro. E eles de fato foram assim. Se casaram, hoje têm os seus filhos, são pastores em Alverca. Mas fizeram um reset. Na vida financeira, fazer um reset. A tua vida financeira combina com Jesus? Combina com Deus? Está sob os princípios que Deus ensina em relação às finanças? Como você conduz o seu casamento, a criação dos seus filhos? Cristo iniciou essa ideia, essa maneira, ou você herdou algo dos seus pais que não são compatíveis? Meu pai, ele fez o melhor dele para me criar. Eu sou muito grato a todas as coisas que eles fizeram, meu pai e a mãe, inclusive nos erros. Não sou capaz de condenar nenhum ato, mas eu sei que muitas coisas não são padrões bíblicos.
E se eu não vigiar, eu vou tender a repetir algumas coisas que eu não quero repetir, que não são compatíveis com a fé que eu tenho hoje em Cristo. Não condeno, não falo mal, não critico, porque todo pai, até errando, ele está dando o melhor dele para você. Pode dizer amém? Tem pessoas aqui que são meio mal resolvidas com os pais. Nunca esqueça que ele herdou, a criação que ele te deu, ele herdou de alguém. Mal ou boa, era a referência que ele tinha. E ele, como ele estava vivo, não morreu, aquilo foi eficaz para ele se manter vivo, ele quis repetir em você aquilo que ele acha que funcionou nele. Então, não repita com os seus filhos, mas tenha misericórdia dos seus pais. Você pode dizer amém? Cresça nesse patamar aí, dá uma evoluída. Tem pessoas que estão com a vida travada, já velhos, porque não conseguem liberar o pai e a mãe de traumas que viveram no passado. Eu tinha coisas que me dava revolta, até me libertar e entender, era como eles sabiam me educar, fazer calar a boca. Minha mãe uma vez pegou um cabo de vassoura, já quase 18 anos de idade, 20 anos de idade quase, e eu comecei a aprender a responder. Não queria mais calar a boca, porque tudo você fala assim, cala a boca, estou falando, cala a boca. E aquele negócio não estava mais dando certo comigo. E eu comecei a responder, a falar. Um dia ela pega um cabo de rodo, cala a sua boca, mas sentou e eu me defendi assim, quebrou na hora no meu braço. Falei, nossa, como é que não quebrou o braço, né? Na hora quebrou, espatifou assim o pau, pá! Eu fiquei revoltado, fiquei umas 3 semanas sem falar com ela. Veio meu pai e falou, Aisle, não faz assim não, ela está sofrendo, tal. Eu peguei lá, baixei a minha cabeça e pedi perdão e voltamos a conversar. Eu fiquei 1 semana sem conversar com a minha mãe. Mas eu vou culpar, foi a forma que ela soube expressar naquela altura, não tinha argumento, achou o rodo é um bom argumento. E sentou em mim um argumento, cara. Nunca dei no meu filho uma rodada, e não pretendo dar. Mas o fato é que ela deu o melhor dela, para mostrar que eu estava errado. Ela foi intensa. Meu pai, para não ficar só na minha mãe, meu pai, eu sempre fui católico, né? Então tem o tal de sábado da aleluia, quem sabe disso, né? Sábado da aleluia. Você faz bagunça até você morrer na sexta-feira, mas ele não trisca o dedo em você. No sábado eu estava lá na rede, calminho, tranquilo, e ele vem calmo também, aquela cara de anjo, assim, ó, calmo, mas com um cinto na mão. Mas ele me deu tanta cintada, e não falou um A, por isso, não falou um A. Eu falei, mas eu estou apanhando por quê? Até hoje eu não sei por que eu apanhei muito, ela falou aleluia, minha mãe deu muito aleluia aquele sábado, viu? Apanhei muita cintada naquele dia. Até hoje eu não sei por que eu apanhei, não sei o que foi que eu fiz na sexta-feira, eu não sei. Foi a quaresma inteira, né? Não sei o que eu fiz, sei que eu apanhei no sábado na rede, nem da rede eu saí. Entendi, foi nada. Não faço isso com os meus filhos hoje, óbvio que não. Mas eu entendo que foi a maneira como ele entendeu que era correto me educar. Amo de paixão os dois. Então, evolua, se liberte dessas coisas que está travando a sua vida. Você pode dizer amém? Se liberta disso. Olha com misericórdia. Isso é fitar os olhos em Jesus, é olhar com misericórdia a vida do outro, mesmo o outro estando errado, amando o outro, mesmo sem o outro merecer. Então, faça um reset, comece a olhar, a ser introspectivo e ver, não, eu tenho que reiniciar isso aqui, porque isso aqui eu não iniciei com Jesus, eu não iniciei com Deus, eu não iniciei debaixo de revelação.
Pastor, por que é tão importante isso? Sabe por quê? Cara, isso aqui é muito sério. Se você não começar com Jesus as coisas, você não vai conseguir terminar. Porque todo projeto que você vive vai ter problemas no final ou na caminhada. Que já iniciou algo com Jesus, que depois no meio travou e ficou difícil? Deixa eu ver aqui. Poucos? Eu várias vezes. Sabe o que foi que me manteve do meio para frente? A certeza de que Jesus iniciou aquele projeto. Se eu tivesse uma duvidazinha sequer aquilo que eu estava fazendo tinha nascido em Deus, eu tinha desistido naquele momento. Por isso é importante não iniciar nada na sua vida, nada. Não vou cozinhar, não cozinha. Deus não mandou, não cozinha. Sabe? Não iniciar nada sem Deus falar com você. Porque vai dar problema. Do meio para frente vai ter dificuldade. Se não tiver convicção de que Deus te pôs aquele projeto, você não vai continuar. Casamento, não case se você não tiver certeza de que Deus colocou aquela pessoa na sua vida. Porque você vai ter problema no seu casamento. Você vai ter problema no seu casamento. Entendeu a mensagem? Você vai ter, não é se eu tiver, não. Você vai ter problema no seu casamento. Vai ter incompatibilidade em várias áreas. Se a mulher for, então, inteligente e respondona, vai ser complicado. Entendeu? Tem aqui uma que é respondona e inteligente. Não é fácil. Estou suando já, só porque eu olhei para ela. Não é fácil. Inteligente, respondona e forte. Desse tamanhozinho, tem tamanho de gente, mas faz assim, tem um jiu-jitsu na língua, que nunca vi um negócio desse. Então, se você não tiver certeza de que Deus uniu você com o seu marido, com a sua esposa, você vai parar no meio do caminho. O que vai te manter do meio para frente é a revelação de que Deus uniu você lá atrás com ele ou com ela. Amém? Então faça esse reset. E não tome mais iniciativas. Faça escolhas daqui para frente, sem Deus fazer nascer em você algo no altar. Quando eu falo altar, não é aqui na igreja, não, é no altar, é onde você fala com Deus, é onde Deus fala com você. O altar pode ser na sua casa, pode ser no seu dia a dia, no seu carro, conduzindo. Você está orando, está ouvindo o Senhor, está ouvindo a sua voz. Mas tudo nasce no altar, tudo nasce quando Deus fala com a gente. Eu quero orar com você, quero encerrar esse culto, quero fazer uma oração, quero te convidar a fazer uma introspecção, olhar para você, para dentro de você, e ver o que pode ajustar, e terminar com o versículo de Hebreus de novo, Hebreus 12, 2, que fala: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, no qual pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Fique em pé onde você está. Feche os seus olhos. Eu quero que você agora faça uma reflexão. O seu olhar tem te escravizado? Ou tem servido de força, de fonte para a sua força? Fitando os olhos em Jesus Cristo. Ele falou aqui conosco hoje, que não importa o sacrifício, não importa a força que eu faço com os meus olhos. Se eu precisar arrancá-lo, eu arranco. Ou seja, faça o que for preciso para olhar para a direção certa, para que o seu olho não te faça pecar, mas te faça brilhar nessa terra, te faça brilhar nessa vida, conquistar os planos do Senhor para a sua história. Então faça uma avaliação.
e falar até que ponto o meu olhar está ungido. Põe assim a mão nos seus olhos assim, ó. Fala, Senhor, unge os meus olhos. Os olhos são as janelas da alma. Pai, que eles venham ser sempre consagrados para a Tua luz, para a Tua presença. Lembra que sem a luz do Senhor na sua vida, nós estamos sempre presos no passado, presos naquilo que Deus já perdoou, já aboliu, mas o acusador está sempre pondo presente na sua história, aquele passado, para te pesar, para te atrasar, e Ele quer brilhar em você a luz dEle, para você ver o futuro, ver o presente com clareza. Deus quer brilhar na sua vida, Ele quer projetar luz e dissipar toda a treva, toda a escuridão que atrapalha a revelação. Você enxergar, elas vão ser dissipadas em nome de Jesus, e a luz do Senhor vai prevalecer na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da fé, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Não desenvolva nada sem Ele, não inicie nada se Ele não te falar para iniciar. Altar é lugar de recomeço, é lugar de reinício, é lugar de reset. Deus te chamou hoje para você fazer uma escolha, tomar uma decisão. A vida é feita por escolhas, por decisões, e o altar sempre vai nos desafiar a tomar uma decisão nova, a fazer uma escolha diferente, que me aproxima mais do Senhor, da sua presença e do plano dEle para a minha vida. Deus tem um plano na sua vida. Deixa a luz do Senhor brilhar na sua história e contemple as grandezas do Senhor para a sua vida em nome de Jesus. Enquanto o louvor canta uma canção, quero que você se solte, se jogue nos braços do Senhor em oração, rendidos. Abaixa a sua guarda e fala: Senhor, eu estou aqui, eu dependo do Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir o Teu toque, eu quero ser transformado pela Tua presença, pela Tua palavra. Comece agora a orar com o Senhor, e se lance, abaixe a sua guarda e se lance nos braços do Pai, porque Ele quer falar com você. Ore ao Senhor. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar
jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Declare isso bem forte. A minha fonte, a minha fonte é o teu amor, Diga isso para o Senhor. minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, pela reflexão de hoje, que às vezes toca em pontos desconfortáveis, porém necessários para o nosso crescimento e viver na tua presença, na tua luz, no teu querer. É o que nós queremos, Pai. E nós te clamamos, te pedimos, nós renunciamos no teu altar o nosso Isaac, aquilo que nós estamos adiando deixar no teu altar, nós deixamos hoje no teu altar, para sermos liberados na tua presença, para viver o pleno propósito do Senhor em nossas vidas. Nós te oramos, Pai, no nome de Jesus. Sabe, queridos, quando a mulher de Ló foi convidada a olhar para frente e não olhar para o passado com saudade, como se estivesse perdendo algo, ela não exerceu essa força que fala a palavra, de olhar para frente e não olhar para trás. E fala a Bíblia que quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal, ela petrificou, ela morreu olhando para o passado. O passado só é bom quando ele me reserva um presente com o Senhor, um futuro com Deus. Quando ele me prende com saudade, quando ele me prende com hábitos horríveis, eu sou petrificado, eu sou congelado. E Deus não quer isso para nós. Ele quer que você tenha autoridade para olhar para frente. Você pode dizer amém? Olhar para as coisas eternas, as coisas vindouras, as coisas que vão permanecer na sua história. Não fique petrificado, congelado no passado. Deus te libera para um presente e um futuro melhor na sua presença.
deixa Ele te desprender, te libertar disso, porque grandes coisas, uma nova história, novos momentos Ele tem para a sua vida. Tão somente se comprometa com o Senhor, faça uma aliança com Ele, deixa Ele te pegar pelas mãos e puxar você, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da fé, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele não te abandonará nunca na sua vida. Tão somente entregue os teus caminhos no Senhor, e o demais Ele fará, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você e ministrar um novo tempo, uma luz intensa sobre a sua visão espiritual, uma luz mostrando claramente o mundo como ele é, os perigos, as direções corretas, as direções erradas, e que em você haja resiliência, força emocional para fazer as escolhas certas, porque Deus te mostra, Deus brilha, Deus revela, mas quem escolhe é você, quem escolhe sou eu. Que nunca falte em você força, autoridade e fé para tomar a decisão acertada. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor nosso Deus te põe hoje uma autoridade, uma unção sobrenatural para sempre escolher a favor do Senhor, e que os planos do Senhor, todos eles, se cumprem em sua vida, em nome de Jesus. Você recebe? Fala, Senhor, receba em nome de Jesus, e dê um aplauso bem forte.